Muito bem, começamos agora mais um programa Doctor Entrevista. E hoje eu estou recebendo o senhor César Torres. O senhor César é bacharel em administração, pós-graduado em educação ambiental e gestão ambiental, mas já foi vereador, já foi prefeito de Inhapim e desde 2008, né, senhor César, o senhor é escritor? Aventuramos nessa arte de escrever. Seja primeiramente bem-vindo ao nosso programa, viu? É um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, eu agradeço o convite. E olha só, já são oito livros escritos, um deles agora, o penúltimo, nós vamos falar de todos, mas esse penúltimo aqui vai ser lançado na Bienal de São Paulo, provavelmente agora em agosto, é isso Sim, mesmo? Agora em agosto. Mas antes de falar um pouco dos livros, do lançamento, vamos falar um pouquinho da sua experiência também, como lá na rádio. O senhor foi um dos fundadores da rádio de Inhapim. Sim, eu fui o fundador da Rádio Clube de Inhapim. Fiquei com ela por um período de 7 anos. E um período que eu fiquei, nós tivemos uma emissora muito ativa, né? Envolvendo todos os setores, inclusive o esporte, né? Toda a reportagem de Inhapim, ela era, assim, ainda continua, né? Muito ouvida no município. É uma referência hoje em Inhapim de todos os eventos e acontecimentos. A Rádio Clube sempre está presente e atuante no município. Foi muito importante para Inhapim no período que nós iniciamos. Já tem quantos anos já a rádio? A Rádio Clube, você me colocou em dúvida agora, mas... Te apertei um pouquinho? Apertou um pouquinho, mas deve ter uns 30 anos. Mais ou menos, 25 anos, mais ou menos. Sim. Rádio E até Clube. hoje está lá, né, firme? Está. Hoje ela se encontra com a Igreja Católica, Sim. né? A Igreja Católica administra. Porque realmente o município, igual Inhapim, tem um bom comércio, mas para manter uma equipe bem estruturada da rádio, principalmente com qualidade, é muito difícil. Sim. E a igreja, ela tem a sua situação mais favorável. Sim, que ela consegue, através de outras formas, uma arrecadação para a emissora que ajuda a mantê-la, né? E na rádio, o que mais te apaixona? O que te encanta em rádio? A rádio, ela nos traz, assim, uma proximidade com o cidadão tão grande. A gente entra na casa das pessoas com uma facilidade muito grande e você tem o retorno daquilo com uma rapidez muito real, porque as pessoas, principalmente em cidade igual do Inhapim, cidade pequena, você, no momento em que você transmite uma informação, imediatamente você tem o retorno daquilo na cidade. Todo mundo fica sabendo. É muito interessante. É uma comunicação mesmo muito direta com as pessoas. Principalmente por ser uma cidade menor, tá todo Sim, mundo ligado, né? É muito... O que o senhor lembra dessa época, assim, que te marcou? Nós fizemos vários projetos interessantes no esporte. Nós tínhamos, que existe até hoje, a Copa Rádio Clube, que é o que iniciou com muita força o esporte em Inhapim, deu uma ênfase muito grande. Na agricultura, na época em que não existia tantos canais de TV transmitindo tantas informações ao agricultor, nós tínhamos um programa que até eu apresentava, que levava as informações para o produtor rural de todos os aspectos com relação aos cuidados, ao plantio, as colheitas, o mercado, o valor do produto no mercado, porque não tinha essas informações que tem hoje, que hoje você sabe quanto está se pagando qualquer produto em qualquer região. E nós nos incumbíamos de transferir isso para o nosso cidadão rural. Essas informações, que eram importantíssimas, porque o que ocorria muito, era comum, as pessoas que passavam nas propriedades comprando feijão, o arroz, o café, o milho, e o produtor rural, o gado, ele não sabia de fato quanto aquilo estava valendo no mercado. E às vezes vendia aquilo por preço irrisório. A partir do momento que ele começou a ter conhecimento, informação, ele começou a valorizar um pouco mais o produto e ganhar um pouco mais em cima das informações que obtinha através daquilo que a gente repassava diariamente. E quando o senhor começou na vida pública? O senhor tem quanto tempo já aqui? Na vida pública, eu fui vereador em 88.
Foi o meu primeiro mandato de vereador. Em 89 eu fui prefeito. Nossa, muito rapidinho, hein? Foi em seguida, né? Eu saí como vereador para Logo prefeito. No outro ano. Sim, depois disso eu passei um período sem mandato, mas assumi algumas secretarias. Tive chefia de gabinete do prefeito, já tive como secretário de saúde, secretário de agricultura, secretário de administração. Então, nesse período, eu passei muito tempo assim, ocupando cargos públicos. Mudei de Inhapim, tive um período fora também, mexendo com comércio fora, Ipatinga e Belo Horizonte. Tive também até como diretor da penitenciária em Ipaba. É mesmo? Passei um ano e meio lá. Então, assim, É um a minha grande, vida né? foi, assim, Foram vários desafios. Né? Tanto gestão pública, que não é fácil, né? Todo mundo sabe que é difícil. E uma penitenciária também acredito que seja bem desafiante, né? Muito desafiante. Interessante que quando eu assumi a diretoria, eu nunca tinha entrado sequer numa penitenciária. Não conhecia. E aceitei o desafio. E felizmente passei um bom período lá, sem problemas nenhum. Tive, assim, um período muito tranquilo. Sim. Eu lembro de uma época da penitenciária que teve um sucesso muito grande, que eles tinham um trabalho com os presos lá. Foi eu que iniciei, foi. Então, acho que foi até de lá que eu falei que eu conheci o senhor. Eu pode ser. Eu lembro que tinha, eles faziam e vendiam esses trabalhos, as canetas, não era? Não foi, olha, quando eu entrei, nós tínhamos 2 presos que trabalhavam na jardinagem apenas. E a penitenciária tinha lá uma oficina, uma marcenaria, e tinha também uma oficina de tornearia, paradas. Só faltava conexão, ligar a parte elétrica. Eu vi aquilo e achei um absurdo, né? Você com aquele 340 presos e com as oficinas paradas. Os carros sucateados. A Secretaria de Estado querendo recolher os carros, mas não tinha outros para doar. Então, uma situação muito difícil. O que nós fizemos? Nós, primeiramente, conseguimos, através dos próprios presos, você pegava os presos com menor periculosidade e que eram profissionais, e eles começaram a organizar as oficinas. E depois eles começaram a produzir ali artesanatos nas oficinas. E as famílias também recebiam, né, uma certa quantia, parece? Não, isso, na minha época, eles vendiam, o produto vendido era deles, era distribuído para eles. E as famílias recebiam, de qualquer forma, eles é que às vezes ajudavam a família. Entendi. Nós fizemos também na época, eu cheguei a fazer até algo um pouco mais ousado, que eu criei uma horta dentro do muro do pavilhão, porque tinha alguns presos de alta periculosidade que não podia sair para a área externa, então eles trabalhavam na horta, lá dentro. Lá dentro mesmo. Dentro mesmo. E eu fiz no entorno a horta e plantamos muita coisa, fizemos uma pocilga para aproveitar o resto da alimentação que existia. Existia uma panificadora lá, eu coloquei os presos, se dispuseram, nós fizemos uma limpeza, estava enferrujando as máquinas, limparam tudo, poliram, limparam e começamos a fazer funcionar a panificadora. Então foi muita coisa que nós fizemos na época. Muito bacana. E eu me lembro, quando eu saí por questões até políticas, porque ia ocorrer a eleição em Inhapim, o pessoal me chamou, César, volta para ajudar e tal. Acabei voltando, assumi a chefia de gabinete na época e tal. Não tivemos até bom resultado na época nas eleições. Mas assim que eu saí, eu me lembro que teve um episódio grande de uma rebelião que quebraram tudo. E aí eu me lembro o Weber americano, eu nem sei onde se encontra mais, ele era o secretário adjunto na época, e depois ele me encontrou em Belo Horizonte e falou, César, nós tivemos uma rebelião terrível lá. E vários presos pediram para te trazer de volta. Eu falei, não, infelizmente não é mais o meu papel. Eu não quero mais, foi bom, foi uma experiência boa, mas não quero mais. Porque nós criamos um pouco, não dando privilégios,
mas tratando mais humanamente as pessoas. E dando condições até de continuidade, de melhorar a autoestima, né? Eu percebi esse sentimento na época que eu fui lá, inclusive fazer uma reportagem. Criamos uma biblioteca lá também que não existia. Ganhamos, em Ipatinga, fizemos uma campanha, doação de livros, e criamos a biblioteca para os presos. Criamos uma oficina, pegamos a garagem dos carros e fizemos uma oficina para recuperar os carros que estavam estragados. E recuperamos vários deles. Bacana. E depois, os livros começaram a ser escritos em que época? Foi numa época, eu estava em Belo Horizonte nessa época. Eu mexia lá com Mas foi depois restaurante. Do penitenciário? Foi. Bom, eu estou vendo ali que o nosso tempo já terminou, do primeiro bloco. Então tá. Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para você conhecer também um pouco das obras do César. Rapidinho nós voltamos. Voltamos com o programa Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo o senhor César Torres, que é escritor desde 2008. Foram vários livros, são 8 ao todo, né? 8 obras já. E agora vai ser lançada a penúltima obra, que chama Bastardo. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho, desse livro. Ele vai ser lançado na Bienal de São Paulo. E também vai ser traduzido para o inglês, né? Sim, é um projeto que o Ministério da Cultura aprovou, que a editora elaborou o projeto e o Ministério aprovou. Para distribuição, vão fazer 3.000 unidades desse livro para distribuir para todas as escolas de São Paulo, estaduais e municipais. E vão traduzir para o inglês e vão fazer o audiobook em inglês e português, para deixar disponível na internet. Sim. Para poder dar condição às pessoas de deficiência poderem também conhecer a história. Olha só que bacana. O senhor César estava me contando que o projeto surgiu, assim, na verdade foi uma surpresa para ele. Sim. Porque ele foi comunicado pela editora que o trabalho era muito bacana e que eles queriam, né, dar entrada no projeto pela Lei Rouanet, né, para conseguir recursos. E fizeram o projeto, né? Mandaram para mim a comunicação e a autorização através de um contrato autorizando, e fizeram o projeto e com poucos dias, foi uns 40 dias, me retornaram dizendo que o Ministério havia aprovado o projeto. E o que o senhor acha que eles, assim, que entusiasmou tanto eles a entrar com esse projeto? O que no livro traz que despertou esse interesse neles? Na verdade, esse livro é o seguinte, é um romance, até certo ponto agradável, mas ele nos reporta ao início da colonização brasileira. Vem desde a implantação do cacau no estado da Bahia, quando ainda os governantes que aqui administravam o nosso país, os portugueses, distribuíam aos interessados, aos senhores na época, cismarias de terras, com o propósito de que esses senhores, esses coronéis, fizessem a colonização e explorassem economicamente as nossas riquezas. E foi a partir de então que nós criamos uma história contando um pouco da história desses coronéis e da vida daqueles que foram utilizados, foram personagens que até assim ficaram ocultas, mas que foram responsáveis pelo crescimento e a grandeza da nossa cultura hoje no país. Então eles são os heróis anônimos que a sociedade desconhece. Então aí nesse livro eu faço uma história de ficção, mas assim, que traz a realidade da época, mas contada com um romance bem interessante, né? Então ela agradou justamente por isso, porque reporta principalmente aos jovens, a quem ler, vai lembrar um pouco de nossa história, da história da colonização brasileira. Sim. Bastardo por quê? Por que o título? O título Bastardo é justamente porque na época os senhores, os coronéis, era muito comum eles usarem, fora do casamento, as filhas dos escravos
na época não eram escravos, mas eram dos empregados, descendentes de escravos e de índios, né, que existiam muitos, e usavam as filhas deles fora do casamento e às vezes de forma oculta. E a partir daí surgiram, e era muito comum, quando uma jovem às vezes engravidava, era comum eles eliminarem a jovem para que o senhor não perdesse a sua condição, seu status de homem sério, homem importante, né, na comunidade, etc. E acontece que ocorreu fatos dessa natureza e que fugiu do controle dos senhores. E a partir daí surgiu o bastardo. Sim. Que é uma mistura que é da família europeia com descendentes E de essa escravos. história relata a história desse bastardo? Desse bastardo. Sim. Que foi um romance que nós criamos em torno disso e que na época foi para o coronel a maior desgraça de sua vida, né? E inclusive a ponto de tentar esconder a filha e tirar a filha do convívio para que ninguém descobrisse, tentando aborto, tentando uma série de coisas para não ter que fazer coisas piores com a filha. Sim. E ele também teve um caso que surgiu também. Então a história ela é bem instigante, né? É intrigante. E é interessante porque ela faz com que as pessoas busquem o capítulo seguinte, porque ela deixa assim um quê de quero mais. Graças a Deus. O senhor me disse que todos os livros do senhor sempre tem uma mensagem, né? O senhor busca, mesmo tendo uma história, passar uma mensagem. A mensagem desse livro, qual que o senhor É justamente a valorização da nossa história, porque nós sabemos o seguinte, a evolução é tão rápida e tão grande que nós esquecemos a nossa origem. E às vezes, conhecendo a nossa origem, nós passamos a valorizar mais e ter mais amor ao nosso semelhante, a respeitar mais as pessoas. Sim. Então ela traz uma mensagem assim muito interessante para você buscar, né, conhecer um pouco mais de si mesmo e saber que você está aqui porque muitos lutaram para que você estivesse hoje na condição que está. Sim, verdade. Então são os heróis anônimos que eu tento buscar resgatar nessa obra, né? Bacana. Parabéns, né? Vai estar agora sendo lançada, né, na Bienal, que realmente dispensa comentários, né? Todo mundo. Eu já estive lá uma vez e, inclusive, a primeira mensagem do editor, né, que é da editora de São Paulo, me disse que provavelmente, ainda não confirmou, que eles devem fazer uma estande exclusiva para o livro. Bacana. Ao lado da estande da editora. Bacana, muito então, bacana. Então, nós estamos aguardando, essa expectativa é muito grande, né? Vamos ver o que vai se tornar realidade. Sim. Né? Agora vamos falar dos outros livros. Este aqui foi o primeiro, né? A História de Messias. História de Messias. Esse livro realmente foi, como se diz, o meu primeiro filho. Sim. Quando eu escrevi esse livro, hoje eu sou de igreja evangélica, eu sou cristão, né? E na época eu tinha um conflito interno em casa, porque eu tinha um pai que era católico e uma mãe de igreja evangélica. Um me levava para uma igreja, o outro me obrigava a ir na outra. Era assim, aquele conflito. Sim. E eu, com o tempo, virei jovem e tal, e eu larguei todas as igrejas. Eu passei a não frequentar nenhuma. Sim. Mas conhecendo e lendo é aquela questão do conhecimento. Quando você busca conhecimento, então quando você começa a ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, aí te cria uma série de dúvidas e questionamentos. Sim. E eu, assim, sem querer diminuir a doutrina uma ou outra, eu questionei vários pontos e aspectos que eu achava que eu tinha que ter uma resposta. Sim. E eu criei nesse livro uma história de ficção que acontece dentro de um mosteiro, aonde o Messias é um seminarista
que começa a estudar profundamente a Bíblia Sagrada e começa a questionar os seus superiores. E aí começa a ocorrer fatos estranhos e que hoje ocorre, a gente vê nos noticiários coisas absurdas que acontecem, né, em todas as igrejas, né? Sim. E essa aí ela focou mais a questão da época da Igreja Católica, porque foi aquela que eu questionei por causa do meu pai me forçar, e eu questionei vários versículos e tal, e o Messias questionava isso, é o superior. Sim. E lá aconteceram assassinatos, acontecia a homossexualidade, acontecia outras coisas fora, acontecia o exorcismo, falei também da Opus Dei. Então, assim, tem uma série de informações aí que as pessoas vão entender a minha mensagem. Sim. É uma mensagem de esclarecer o conhecimento das Escrituras Sagradas. Sim. Depois veio Bullying, Vingança Silenciosa. Esse você escreveu com que objetivo? Esse é porque o bullying, a gente sabe que ele existe há muitos anos e de várias formas ele é praticado. É na escola, é fora da escola, de certa forma. Eu criei aí uma história de ficção de um bullying iniciado numa escola e mostrei a superação do jovem que sofreu o bullying. Sim. E tragédias, e uma pessoa muito simples e humilde e que conseguiu contornar tudo isso. Foi uma mensagem assim de que as pessoas, quando querem e que conseguem, como mostra na história aí, algumas outras pessoas que conseguiram se solidarizar com ele e dar as mãos e fazer com que essa pessoa se tornasse uma pessoa importante. E vingança silenciosa é porque as pessoas que mais praticaram o bullying com ele foram vítimas, foram pessoas que na vida real praticaram coisas horrorosas, e essa pessoa que foi vítima acabou se transformando numa pessoa importante e foi, de certa forma, uma pequena vingança sim, mas elucidou fatos da vida dos demais que acabaram revertendo o processo. Bacana. Anjos e demônios na vida do cristão. Veja bem, como eu te disse, né, sou de igreja evangélica e eu vejo o seguinte, o jovem hoje, independente da igreja, da doutrina, é cristão, não importa que é católico, batista, adventista, etc. A gente vê os jovens, às vezes, estão entusiasmados nas igrejas. E, de repente, o mundo suga esses jovens. Então, aí eu mostrei uma história em torno de um jovem que era uma pessoa dedicada na igreja, das coisas de Deus, e de repente esse jovem, ele é conduzido, é tragado por algumas pessoas que o induz a viver no mundo. E aí tem uma história de ficção e de coisas interessantes que acaba levando esse jovem a sofrer muito. Mas eu estou vendo aqui que são baseadas em fatos reais, né? Sim, são histórias que a gente vê no dia a dia. Sim. E aí eu fiz para que esse jovem, inclusive eu me lembro na época, até o pastor gostou muito e fez um trabalho com os jovens em cima desse livro. Bacana. Nosso tempo está quase terminando ali, né? Mas eu vou falar dos outros livros aqui também. 2200 no Limite foi sobre o meio ambiente, né? Exato. É uma projeção que eu fiz do planeta Terra no futuro, considerando a degradação e a velocidade da degradação do nosso planeta. Sim. O Diário de Cleide. Esse é um caso também baseado em fatos reais. É de um jovem que foi levado à promiscuidade e de repente ele se reencontra através de um apoio, depois de estar no fundo do poço, ele consegue se recuperar. Sim. E esses dois foram os últimos lançamentos, exato, né? Foi esse ano? Foi, esse ano. Os lançamentos foram esse ano. Socorro, Quero Meu Brasil de Volta. E Hospital, O Valor de uma Vida. O Socorro, Quero Meu Brasil de Volta, é considerando, né, o caos que o nosso país se encontra, administrativo e político, a corrupção, Lava Jato e todos
os eventos nocivos à sociedade que vem ocorrendo todos os dias aí e que nós não sabemos o final de tudo isso. Mas nós sabemos de uma coisa: o cidadão, nós, temos o poder do voto. No entanto, ninguém dá o devido valor ao voto. E hoje nós estamos vendo que a sociedade está perdida. E esse livro, o que ele faz? Ele é um apelo e mostrando várias formas de você buscar conhecimento, que eu digo, até falo que só se tem boas decisões tendo boas informações. Sim. Então você só vai dar o seu voto bem se você conhecer bem o seu candidato. É verdade. Então, esse livro é um apelo para as pessoas repensarem a questão do voto. E eu faço uma síntese também de todos os governantes, desde a ditadura de Getúlio Vargas, passo pelos governos militares, falando de coisas boas e das corrupções e coisas ruins, até o governo Temer, e falo também um pouco da Lava Jato. Sim. Então ele tem uma gama de informações que, se a pessoa quiser, no livro ela toma uma decisão. Bacana. Bom, não dá para a gente falar mais, só lembrando que o Hospital, O Valor de uma Vida, fala sobre tráfico de órgãos, né? Interessante. E é um romance muito bonito. Bacana. Primeiramente, parabéns, né, pelos trabalhos, e que seja um sucesso lá na Bienal, o lançamento, tenho certeza que vai ser. Queria agradecer a sua presença e dizer que as portas aqui estão sempre abertas para você vir aqui bater um papo com a gente. Muito obrigado, Vanesca, muito obrigado, Adocton, por essa oportunidade. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora, um grande abraço e até o próximo programa Doctor Entrevista.